Olá! Você também tem curiosidade para entender sobre regressão de memória? O que significa terapia regressiva de supostas vidas passadas? Então vem comigo, hoje eu vou falar um pouco sobre regressão, esse tipo de terapia que causa ainda muita curiosidade entre as pessoas. O que é a terapia de regressão de memória? Outro dia fiz uma live e aí houve muito interesse, as pessoas começaram a perguntar muito sobre regressão de memória, né? A regressão, ela consiste num processo de autorresolução de conflitos. Então o paciente ele entra num estado de relaxamento profundo e relata algumas imagens que vêm espontaneamente à memória dele, que expressam pensamentos, sentimentos, emoções, sensações físicas relacionadas ao problema que ele está trabalhando, né? Então, o paciente define um tema para se trabalhar e a gente segue com a regressão em cima de um tema específico, não é uma coisa feita aleatoriamente, vamos descobrir sobre o seu passado, mesmo porque todo mundo quer ser da nobreza, né? Todo mundo acha que vai ver uma regressão de memória e é da realeza, foi da nobreza, e não é bem assim que funciona, né? A gente vai trabalhar com aquilo que aparecer na mente da pessoa e nem sempre é aquilo que a gente espera, tá? No sentido de imaginar assim, será que eu fui um rei, uma rainha? Não é por aí que acontecem as coisas. Muitas coisas acontecem durante um processo de regressão, muitas descobertas, e é isso que é a sensação. Mas o objetivo principal é a gente ter um motivo terapêutico para fazer regressão. A gente não costuma trabalhar com curiosidades, não é um trabalho de sensacionalismo e curiosidade, e sim para resolver algum conflito que você já tenha tentado com outros tipos de terapia, não tenha tido sucesso, aí a gente trabalha com a regressão. É um trabalho bem sério, de grande responsabilidade, tá? Uma outra questão que sempre surge é o seguinte: Elaine, a regressão de memória, ela tá ligada a uma religião? Não está ligada a nenhuma religião, deixando bem claro que é uma técnica terapeuta da psicologia e qualquer pessoa de qualquer crença pode fazer sessões de regressão, tá? Deixar isso bem claro. A gente, tanto que na técnica que eu trabalho, a gente não usa regressão de vidas passadas, mesmo porque tem gente que não acredita e a gente tem que respeitar. A gente trabalha com regressão de vivências passadas. Essas vivências passadas pode ter sido algo que aconteceu na sua infância, na sua adolescência ou há um ano atrás, tá? Vai depender muito de caso para caso. Mas se de repente alguém falar assim, eu tenho... A pessoa que vai depois falar sobre o conteúdo que ela vivenciou, ela pode falar assim, mas eu sabia que eu estava lá naquele momento e era uma vida passada. Isso não pode ser mentira que eu inventei da minha mente? Para nós terapeuta, na verdade, não importa se você vivenciou algo que foi uma vida passada ou foi dessa vida, o que importa pra gente é o conteúdo que você tá colocando para fora, tá? A gente não tá no trabalho terapêutico para contestar se é verídica a informação, se não é verídica, é seu. Se o conteúdo é seu, é verídico, entendeu? Eu não tô para verificar se foi uma existência passada. Se você tá dizendo que é uma vivência passada, de uma vida passada, a gente vai trabalhar com isso. Se você disser não, são coisas que eu inventei, não importa. Se você inventou, houve necessidade de você inventar. Ou seja, houve necessidade de vivenciar, experimentar esse conteúdo exposto e é em cima dele que a gente vai trabalhar, tá? Outra pergunta que me fazem sempre: Elaine, existe contraindicações para fazer uma regressão de memória? Sim, existe. Por exemplo, pacientes cardíacos, grávidas, problemas mentais e psicóticos, às vezes a pessoa não pode fazer.
né? Mas isso somente o especialista que pode definir. Antes da gente começar qualquer regressão, a pessoa não chega no consultório e fala, eu quero fazer uma regressão. Não é assim. Tem todo um processo que a gente chama de anamnese. Essa anamnese ela pode durar até 8 sessões, mais ou menos. Depende, vai depender, pode chegar a 10 também. Depende de cada caso, tá? Não dá pra gente afirmar o número de sessões, mas assim, é uma anamnese bem detalhada, bem feita, e de repente a pessoa ali aparentemente tem todas as indicações do mundo, e durante a anamnese a gente descobre que não é legal fazer fazer a indicação para regressão. Por quê? Porque corre esse risco, por exemplo, como você vai sofrer fortes emoções, tem regressão que a pessoa sente aquelas emoções, é como se ela estivesse vivendo aquilo naquele momento. Se ela tiver um problema cardíaco, eu posso complicar a situação dela. Então, por isso que a gente faz uma avaliação correta. Por exemplo, pacientes psicóticos, ele tem dificuldade de lidar com aqui, agora, com algumas coisas, como é que eu vou submeter a regressão? Aliás, gente, eu falo assim que a regressão ela tem que ser feita estritamente por motivos terapêuticos mesmo, tá? Se você não tem necessidade de fazer regressão, não busque a regressão, porque eu penso o seguinte, se a gente já tem N problemas aqui no dia a dia, se eu não tô conseguindo lidar com os meus problemas no dia a dia, para que eu vou querer buscar algo lá atrás? A não ser que a indicação haja pelo próprio terapeuta para desamarrar algum trauma, alguma coisa, ele indique você. Caso contrário, por curiosidade, não faça. Tá bom? O que pode ser tratado na terapia de regressão? Vários distúrbios, por exemplo, depressão, distúrbios psicossomáticos, né? Por exemplo, úlceras gástricas, alergias e uma série de outros, síndrome do pânico, fobias, ansiedade, estresse, problemas ligados à sexualidade, como impotência, ejaculação precoce, perda de libido, dores sem explicação, problemas de sono, vícios, traumas de forma geral, dificuldades de relacionamento, N coisas podem ser trabalhadas, N motivos podem ser trabalhados na regressão. Mas é importante sempre a avaliação do especialista. Quando que eu devo fazer regressão de memória, né? E para que fazer regressão de memória? Foi o que eu falei, ela deve ser utilizada estritamente para fins terapêuticos, né? E por ser um recurso que é uma parte de um processo, tá? Terapêutico. Então, ela pode ser realizada por profissionais habilitados e que têm extrema responsabilidade e seriedade no que faz. A gente escuta às vezes falar assim, fui não sei onde aí, fiz uma regressão ou fiz uma hipnose com uma pessoa que... Gente, procure profissionais habilitados, procure ver nos conselhos regionais, procure ver nos órgãos que regularizam isso, reguladores, para ver se o profissional está cadastrado, se realmente dá para confiar, entendeu? Por quê? Porque é que nem fazer terapia. Você vai lá procurar um psicólogo, é um direito seu saber se o psicólogo está registrado no Conselho Regional de Psicologia, se é uma pessoa idônea, é um direito seu. Você está procurando um tratamento, você quer se curar ou resolver uma dificuldade sua, é um direito seu, tá? Outra pergunta que me fazem, qual é o objetivo da regressão de memória? Então, a terapia como um todo, ela tem o objetivo de ajudar e a superar traumas ou conflitos que acarretam sofrimentos intensos à pessoa, tá? Então, a aplicação da terapia de regressão é de grande importância psicoterápica, para detectar traumas, para detectar fatos do passado que estão desencadeando no presente alguma dificuldade. Então, assim, para diferentes transtornos, né? É importante que a pessoa, como eu já disse anteriormente, tenha indicação para isso. Então, durante esse processo que a pessoa passa de regressão, ela vai ter a conscientização de alguns fatos e viver esses fatos como se estivesse ocorrendo naquele momento, tá? E isso vai acontecer através de flashes do passado ou situações mesmo que venham
bem claramente na mente dela. A partir do momento que esse conteúdo aparece, a pessoa tem possibilidade de verificar qual sentimento, sentir os sentimentos que ela teve na hora e o que foi que travou ali. E aí fazer uma reprogramação positiva de vida diante daquilo, né? Então é a mesma coisa que, vou dar um exemplo aqui, eu lasco uma vasilha que eu tenho de vidro, eu lasquei. E aí aquilo tá lascado e aquilo vai provocar corte. O certo é eu descartar aquilo, mas fazendo a comparação com o processo que aparece em regressão, imagina que eu vou dar uma olhada onde eu passei com aquele objeto e onde pode ter lascado. Achei lá o pedacinho, eu vou lá e tento colar, tá? Lógico que nesse processo de colagem tem que ser um processo, um processo que vai ficar lá, é uma cicatriz que vai ficar lá, porém eu tô resolvendo o problema, ele não vai me cortar mais, né? Ou eu dou uma lixada naquilo para aquilo não cortar mais ou acontecer algo que possa me machucar mais, percebe? Então, eu vou resolver um conflito, a cicatriz fica lá, porém isso passa a não me incomodar mais ou me travar diante de algumas situações. Esse é o grande lance do trabalho de regressão, tá? Então é a gente aprender a lidar com algumas situações, reformular ou ressignificar alguns conteúdos para que o nosso comportamento mude diante de algumas situações que eu pudesse ficar travada, tá? E o que acontece após a conscientização desses conteúdos? Essa ressignificação que eu falei. Então, sei lá, você tem problema de medo do escuro, né? Então você fica repetindo isso, que você tem medo de escuro, isso fica no seu inconsciente. O medo de escuro, apagou a luz, você já tem toda uma reação relacionada ao medo de escuro. O que a regressão faz? Faz você ir até aquele momento em que o medo foi desencadeado por algum problema que aconteceu, né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma criança que os pais brigavam muito. Então, toda vez que tinha uma briga muito feia, os pais jogavam a criança no quarto e apagavam a luz. O que o inconsciente da criança grava? Né? Que no momento que a luz apaga e que eu estou no quarto, o que vai acontecer? Vai haver uma briga muito feia, onde eu vou ter um sentimento de impotência muito grande e não vou conseguir reagir, e aquele medo toma conta de mim. A criança pode até, quando crescer, se esquecer dessa situação, mas como aquilo de repente foi muito marcante e traumático para ela, toda vez que acaba a luz ou que ela vai dormir à noite, ela não consegue dormir sem uma luz acesa, porque apagar a luz, o inconsciente dela fala assim, meu Deus do céu, alguma coisa séria vai acontecer. Percebe? Eu estou dando um exemplo bem simples, mas a coisa é muito mais complexa, claro, né? Mas é mais ou menos isso que acontece com o emocional e com o psicológico da pessoa. E ela começa a agir toda vez que ela estiver numa situação. Por exemplo, tá lá numa festa, aí acaba a energia elétrica da festa, apaga a luz. A primeira reação da pessoa é aquela do pânico, né? E ela não sabe por quê. Mas o inconsciente dela sabe, associou a algo ruim, a uma desgraça que vai acontecer. Por exemplo, lá na infância, a briga dos pais, tá? Então, assim, e o que a gente faz diante disso? Quando você descobre isso, você faz uma reprogramação, ressignifica aquilo para a pessoa descobriu e você trabalha com aquela questão, o que foi que deu tanto medo na pessoa, ela põe aquela emoção para fora e a gente tenta ressignificar. Com a pergunta, você gostaria de ressignificar isso? Isso tudo o paciente em estado alterado de consciência, não inconsciente, estado alterado de consciência, porque a pessoa consegue lembrar de tudo quando a gente termina o trabalho, tá? E aí fala para a pessoa, você gostaria de ressignificar isso? Gostaria. Que frase você formularia no presente de um indicativo que estivesse representando esse momento atual? Ah, sei lá, me sinto tranquilo em situação de escuridão ou de dormir no escuro. Aí a gente vai lá, ajuda o paciente a reformular a frase, que tal? Sinto-me tranquilo no quarto, sinto-me tranquilo independente de luz.
alguma coisa assim, sabe? Isso aí é uma coisa que a gente vai arrumando bastante, porque a gente tem que tomar muito cuidado na programação, para não ser uma coisa que vai travar a pessoa ainda mais. Sinto-me tranquilo em qualquer situação, por exemplo. Aí se a pessoa falar assim, não, isso para mim resolve a questão do escuro, em qualquer situação claro, escuro, percebe? Aí a gente fala, então vamos reprogramar. Aí a gente faz um relaxamento profundo com uma reprogramação do inconsciente para a pessoa, tá? Com uma reprogramação de frase para o inconsciente. E aí assim, é tudo mágico, né? É tudo lindo e maravilhoso, assim? Não é mágico e maravilhoso. Eu faço uma reprogramação, a pessoa vai, sofre lá, passa a situação traumática, traz todo aquele conteúdo emocional. Aí a gente faz uma reprogramação. Acabou aí? Não. Aí tem que haver um empenho da pessoa em trabalhar com essa frase. Não existe mudança, gente, sem esforço. A pessoa tem que trabalhar com essa frase de reprogramação para que ela possa desenvolver um novo comportamento diante do novo, né? Que é justamente a forma que ela vai atuar no dia a dia dela. Só que assim, eu já falei em outros vídeos aqui, inclusive eu vou lembrar, tudo é um hábito, a gente precisa transformar esse hábito, né, trazer isso para um hábito na vida, e o hábito ele só acontece quando a gente faz repetidas vezes. Então, após um processo desse de regressão, a gente orienta a pessoa a repetir essa frase várias vezes do dia. Como assim? Como que ela vai repetir? Em qualquer momento, não precisa ficar falando alto, ela lembrar da frase, né? Escrever essa frase, deixar, sei lá, num lugar que ela fique muito, no quarto dela, à noite quando ela for dormir, ela repetir algumas vezes. Quando ela vai repetindo isso, o que ela está fazendo? Mandando uma mensagem para o cérebro. Quando ela manda essa mensagem para o cérebro, ela está ajudando nesse processo, né? De gravar, é como se fosse gravar essa mensagem e que ela pudesse lembrar a qualquer momento, tá? De repente, no dia a dia dela, quando tiver uma situação em que acabar a energia elétrica, ou ela precisar se trancar no quarto, quando ela menos perceber, ela está conseguindo fechar a porta do quarto, trancar, apagar as luzes, não fica mais dependente daquela questão de luz, e não fica achando que em momento de escuridão, tem gente que tem até insônia, né? Falando do medo do escuro, tem gente que adquire uma insônia, porque a noite leva mais a essa reflexão, a noite está ligado à questão da escuridão, então a pessoa passa a não dormir também. Então é importante fazer esse trabalho, criar esse novo hábito, trabalhar essa nova redecisão de vida. É uma redecisão de vida essa ressignificação, né? E aí quando a pessoa perceber, quando ela der conta, ela já está fechando a porta do quarto, ela já está apagando a luz, não fica mais dependente desse processo, tá? É importante ressaltar que essa técnica, essa terapia de regressão é uma técnica que permite, né, ir ao inconsciente do paciente sem fazer com que ele perca a consciência. Tá? Então eu tô falando isso porque tem muita gente que já perguntou para mim assim: Elaine, não é perigoso? E se eu for e não voltar? For e não voltar de onde? Geralmente quando a gente faz esse trabalho, a pessoa fica deitada num processo de relaxamento profundo, porém ela não sai dali. Não existe essa possibilidade, tá? É um trabalho que tem começo, tem meio e tem fim. Onde a gente busca, leva a pessoa num relaxamento, é uma etapa, busca o relaxamento, faz ela entrar em contato com aquelas coisas que ela está trabalhando, com o tema que ela está trabalhando, ela vivencia aquilo com toda emoção possível, porque é importante ter essa catarse, né, a pessoa pôr para fora, e aí a gente faz o processo final faz a redecisão, né, o novo comportamento que ela vai ter que ter, a ressignificação daquilo através de uma frase positiva, e a finalização, que é o relaxamento, trazendo a pessoa pro aqui e agora, porque ela estava num relaxamento profundo, tá bom? Então é um processo completo. Se estiver sendo realizado por um profissional especialista no assunto, não há perigo algum, tá? Já foi verificado se há contraindicação, se não há. Então, assim, é um processo
tranquilo, tá? Um processo tranquilo, um processo eficiente, porém, quando você for pensar em fazer um trabalho desse, verifica realmente se há necessidade de você fazer. Se há alguma coisa que já está truncada na sua vida há muito tempo, você já fez várias terapias e não consegue resolver de uma forma adequada. É o que eu falei. Se a gente às vezes não consegue lidar com as coisas que estão aqui no nosso campo de visão, não adianta ficar buscando coisa lá atrás, porque aí vai ser mais uma coisa para eu ter que lidar. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa questão aí da regressão. Eu vou colocar um link aqui no YouTube, se alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar a respeito. E deixa aí a sua inscrição e o seu like no vídeo, tá? E aí, até a semana que vem, a gente se encontra por aqui, falando sobre mais um tema bacana aí, de psicologia. E acompanhe minhas lives, tá, gente? Eu tô fazendo algumas lives aí, quinzenalmente. Geralmente eu gosto de fazer às segundas-feiras à noite. Acompanhe. Siga aí no YouTube, me siga no Instagram, @psicologia_pra você. E aí vocês ficam bem atualizadinhos aí do trabalho que a gente tem feito, tá bom? Grande beijo, espero que tenham gostado.